Lista atualizada da Uber 2027. Que balde de água fria da Uber aí, né? Retirando alguns carros, tanto da categoria Comfort quanto da categoria X, alguns carros queridíssimos dos motoristas de aplicativo, dos locadores, mas o que afinal nós podemos aprender com isso e quais são as oportunidades? Vamos conferir? Olá, locadores de sucesso! Para você que não me conhece, meu nome é Esther Lopes de Oliveira Silva, mas tive a vida transformada há um ano com locação de carros. Esse canal é para você. Então vamos embora. Seguinte, a Uber atualizou aí, né, diferentemente do ano passado, que lançou apenas em outubro, né? Esse ano ela liberou justamente em junho, um dia antes aí do governo liberar a questão dos financiamentos, né, referente ao programa do governo Move Brasil, o que já é um ponto positivo, modéstia à parte, né? Imagina chegar no final do ano já ter comprado mais carros aí das categorias que irão sair do Comfort, justamente pensando em faturar mais e, né, e dar com a cara na porta. Mas, né, diga-se de passagem, já é um ponto positivo, estamos aí sabendo dessa informação. Ela retirou alguns carros bem específicos, né, alguns queridinhos, eu vou até abrir aqui a lista para conferir com vocês, tanto da categoria Black quanto da categoria Comfort, o que tá tendo muita repercussão, né, a questão do Polo. No mês passado nós fizemos a aquisição de um Polo 2025 justamente por pensar que ela fosse retirar os Polos 2023 do Comfort e deixar os 2024. Nós compramos o 2025, compramos o Voyage, que eu já compartilhei com vocês que o Voyage era a categoria Comfort de melhor custo-benefício, um carro que você fazia aquisição com preço de mob e alugava por Comfort, também foi retirado. Queridíssimo Argo, nem deu tempo de nós comprarmos, nós queríamos tanto comprar um Argo, não deu tempo e acabou que a Uber também retirou aí da categoria Comfort. Peugeot, né, Peugeot 208 foi retirado também. Cadê aqui? Vamos lá. E o mais doido isso, né, que o Etios acabou voltando para a categoria, tá? Para a categoria Comfort Etios Sedan, né? Com fabricação a partir de 2019 estará entrando aí na categoria Comfort. Toyota é muito bom porque não dá problema, né? Mas vamos lá. Em questão, né, da gente entender quais são as oportunidades que o mercado traz, é muito doido, porque às vezes, né, nós como locadores pensamos assim, nossa, meu mundo acabou, né, muito desespero, mas não. Existem oportunidades que a gente precisa analisar, sentar, estudar e pensar com calma, né. A questão do Renault Zoe também saiu, o Kia Rio saiu da categoria Comfort, da Jack, o G3 Touring saiu também, Chevrolet também, o Alegria Plus. E aqui eu vou compartilhar com vocês, né, quais são as melhores, né, ou estratégias, ou as melhores formas da gente conseguir passar por esse processo. Lembrando que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e provavelmente não será a última. Faz parte, né, do jogo de quem vive de locação de carros. É feito um estudo, né, tanto com as montadoras quanto com as grandes locadoras, aí para entender quais carros são, né, que serão aceitos, ou os que serão retirados, ou que tem uma data de validade, como alguns do Black, que não foram retirados, porém tem algumas datas de validade específica para rodar, né? Caso não sejam cadastrados até até o final desse ano, ficará de fora. Que estou abrindo modelos que não serão mais aceitos na categoria Black, independente do ano de fabricação. O Arizo 5, inclusive teve um locatário que alugou com nós, que depois comprou um Arizo 5, um carro híbrido, justamente porque a partir do ano de 2019 ele já era aceito, né, na categoria Black, então ele comprou justamente por isso, e agora a Uber vem, né, de forma retirando o carro, até porque esse carro ele era interessante no quesito de custo, né, mas é um carro de manutenção um pouquinho mais delicada, tá? O Nivus, né, também aí tá saindo, tanto o Nivus quanto o Virtus, a Uber está retirando da categoria Black em 2027. O Virtus, ele tem um tempinho a mais aí, né? Ele tem até o mês 7 para estar rodando, e o Nivus até dia 11/1. Todas essas alterações aqui que eu tô compartilhando, então também o link da
da Uber, né, da lista atualizada, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês conferirem também. E aqui eles falam, né, a questão que foi feita toda uma análise com clientes para entender os carros. Muito já era se falado e cogitado a questão do Polo sair, porque ele era um hatch, né? Tanto o Polo quanto o Argo. Mas a questão do Voyage, eu confesso que me surpreendi, porque é um carro que é sedã. Claro que não tem né, não é um carro tão excelente quanto os outros demais que são sedã, mas era um carro excelente também e acabou que foi retirado. E o doido é porque ele entrava na plataforma desde a fabricação de 2019, então era um carro que, enfim, fabricando em 2019 eles ainda estavam entrando. Eu acreditava que ia mudar provavelmente o ano de fabricação, então o último que nós compramos foi 2020 2023, justamente porque achávamos que talvez iria sair o 2021, né, até 2021, ali ela ia permitir, fabricação a partir de 2021, ela iria permitir que entrasse na plataforma. Mas o que acontece muito, né, a questão do Dolph, que o pessoal tá também especulando, aí a questão de ser 2023, 2024, que é praticamente a mesma coisa e não será mais aceito. É muito, né, são diversidades e fazem parte, como eu já falei, né, do jogo, mas a gente tem que sempre olhar com o olhar estratégico. Possivelmente, esses carros tendem a cair o preço, é o que demanda, né, tinha uma alta procura enorme, porque eles entravam no Comfort, então provavelmente vai ter queda de preço aí, Polos, Voyage, Argo, Peugeot 208, então é uma oportunidade. Talvez, né, você vire e fale, mas eu acabei de comprar por conta disso. Mas existem outros X aí concorrentes. Não são concorrentes. Embora eles estejam englobados na mesma categoria, não são concorrentes. Falo com propriedade, porque hoje na nossa frota nós temos Kwid, temos Mob, temos HB20 e nós não alugamos pelo mesmo valor, porque são carros específicos, tá? Se você parar para pensar, as grandes locadoras, o locatário que vai numa Localiza da vida, né, que ele não aluga o Mob pelo mesmo preço do Onix Hatch, nem tão pouco pelo preço do HB20, nem tão pouco pelo preço do Kwid. Embora são carros que entrem na mesma categoria, tá? Eles têm preços e entregam de forma distintas, né? Até porque cada um tem o seu quesito conforto, quesito qualidade, e é muito específico de cada locatário. Tem locatário, motorista que se identifica às vezes com Mob, às vezes porque é menor, enfim, quer rodar um carro mais barato, como já aconteceu com nós, tá? De motoristas terem opção de terem o Polo, de alugar o Polo, e o motorista falou, não quero, eu quero alugar o Mob. E ali nós, enfim, fizemos uma troca, tinha uma locatária que estava com o Mob e queria trocar por um Polo, então nós trocamos. E assim como existem locatários que querem um X, porém não querem um Mob, como já aconteceu também, de motoristas estarem com o Mob e fazer o upgrade pro HB20, que entra na mesma categoria, mas pagando mais caro, aceitando pagar mais caro, né, por questão de que o HB20 também, ele conseguia fazer algumas corridas no aeroporto, alguma linha mais executiva, por ser um carro mais requisitado, diferente do Mob aí, que é um carro um pouco mais de entrada. Então, assim, não vamos entrar em pânico. Existem oportunidades, né, a gente precisa analisar, tá, cada uma delas, entender que é o mercado, e como eu já falei, né, foi né, lançada essa lista aí 6 meses antes do final do ano, que é uma ótima oportunidade para nós pensarmos aí. Existem alguns carros, né, na categoria Comfort que vale a pena olhar, na questão do Cronos. Cronos nós não temos hoje na frota, mas é uma possível escolha futura nossa, né, para os carros que entraram no Comfort. Questão do HB20S também, temos o HB20 Hatch, mas o S entra no Comfort a partir de 2019, então até que tudo indica, né, até 2019, vamos ver se a Uber vai lançar mais alguma coisa, mas também é uma ótima opção. Onix Plus, jamais, não caia nesse jogo, já fizemos isso, já compartilhei com vocês ou não, mas não caia, né, nesse jogo. Temos inclusive faz um ano que nós compramos, mas foi tiro no pé, né, essa correia banhada a óleo nos deu muito trabalho, é uma manutenção muito cara, então não faz sentido você ter esse carro aí na sua frota. Mas é muito interessante analisar cada carro, né, aí do Comfort, isso também nós faremos, com certeza,
entender cada carro, cada particularidade de cada carro no quesito manutenção, aceitação, ano de fabricação, longevidade dentro da plataforma, né? Claro que a longevidade ela é um pouco limitada, porque pode mudar todo ano, mas é importante a gente analisar todos esses quesitos para começar aí a fazer a aquisição de novos carros da categoria Comfort, tá? Então, sem mais é isso. Não vamos nos desesperar, faz parte do jogo. Essas mudanças nós já sabíamos, até porque, como eu já falei, não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que isso irá ocorrer. Mas o importante é ficarmos firmes no nosso propósito, na nossa caminhada, buscar, apesar da nova precificação que vai ter que acontecer, né, embora os polos hoje nós temos, na nossa linha de Comfort, nós temos polos, temos Voyage, temos Versa e temos Onix Plus. Mesmo todos esses sendo Comfort, nós não precificamos da mesma forma, né? O Polo é o que mais se destaca, então hoje a gente está com um preço mais elevado, né? Provavelmente ele tende a cair um pouco, mas também não irá se igualar aí ao X, como eu já falei, os Mobs, os Kwids não, porque ele já tem esse diferencial, né? Aí também é uma possibilidade de comprar, não precisar comprar polos tão novos, então existe vários olhares, né? Hoje você não vai precisar comprar Polo 2023 justamente para entrar aí no Comfort. Você vai poder comprar Polo 2020, quem sabe, dependendo da proposta e da situação. Então, é importante a gente entender que nós não podemos mudar. Não tem como mudar, né? A Uber é uma plataforma, enfim, que ajuda tantas pessoas ao redor do mundo. Nos ajudou também, né? Aí, depois que montamos a locadora e mudamos nossa vida. Mas é importante ter esse olhar de que novas possibilidades irão se abrir e nós precisamos estar atentos a isso, tá bom? Não pedir, mas peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal. Para mais conteúdos como esse, siga a gente também lá no Instagram, @chs_elos. E é isso, hein?